Bom, estamos iniciando a gravação de mais essa aula. No caso, hoje é uma aula específica para tirar dúvidas sobre o tema da aula passada, estático. Boa tarde. Boa tarde, Elton. Vamos ver se mais alguém entra na sala e a gente então inicia. Tá ok. Boa tarde, professor. Boa tarde, Helder. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tive um probleminha no meu computador, por isso que eu acabei entrando e saindo umas duas vezes. Não, tranquilo. Ok. Bom, então a gente vai iniciar, já são 14h08. A aula de hoje, pessoal, como eu expliquei para vocês mais cedo no Teams, ela não vai tratar nada sobre a nossa avaliação, eu não terminei de corrigir ainda, mas a expectativa é que eu termine até final de semana, e aí eu já posso fazer divulgação individualmente, né? Eu mando individualmente para cada um a correção, e na aula da semana que vem, na aula remota da semana que vem, que pode ser terça ou quinta, o mais provável é quinta, né? O mais provável é que eu ponha um novo material para que vocês estudem na terça, assistam, e na quinta a gente faça a nossa aula remota. Então a gente começaria a nossa aula remota de quinta-feira já comentando a prova, assim, mais rapidamente, para não perder tanto tempo. E se alguém tivesse, porventura, alguma dúvida mais específica, aí entraria em contato diretamente comigo. Ok? E a aula de hoje, Ok. especificamente para a gente tirar dúvidas sobre o tema de StatCom, que é o primeiro equipamento FACS, depois daquela uniformização que a gente fez no primeiro módulo, né, estudando todas aquelas técnicas. Ali é uma questão mais básica, mais de base. E o primeiro equipamento FACS, né, que a gente realmente iniciou os estudos, foi o StatCom. É um condicionador de energia que entra em paralelo com a rede, né? Então ele entra em paralelo com aquele ponto de conexão, diferente de outros condicionadores que são condicionadores série, a gente também vai estudar, e outros que são duais, são híbridos, eles são série e paralelo, ok? Então a gente também vai ver, essas três modalidades ou essas três, digamos assim, classificações de condicionadores de energia. Mas o primeiro deles foi o StatCom. Ok? Então, agora eu vou fechar meu microfone e fico aberto para que vocês queiram fazer alguma colocação, algum comentário ou tirar alguma dúvida. Eu estou aqui também com a apresentação e qualquer coisa eu disponibilizo para que todos possam ver a minha tela, compartilhar a tela, se for o caso. Ok. Professor, eu tenho uma pergunta bem básica. Como foi a primeira prova que eu fiz, a avaliação que eu fiz pelo Teams? Avaliação e enviei, mas a gente tem uma confirmação de envio. O que é interessante é você desligar o seu microfone, porque está dando muito microfone. Só. Professor, você está travando bastante. O seu áudio está nem saindo. Bom, eu estou te ouvindo bem, pode ser a sua rede, tá certo? Eu estou te ouvindo bem e você não está travando para mim. Aliás, os dois. Para mim está perfeito. Professor, como eu estava perguntando, foi a primeira avaliação que eu fiz pelo Teams, e fiz, enviei, e não tenho a confirmação de que foi enviado. Só um minutinho. O Helder, eu tinha te pedido, era para desligar o microfone quando você não estivesse falando, porque está dando retorno. Obrigado. Ok. Pronto, professor, não sei se você entendeu minha pergunta. Aí eu fiquei na dúvida se
se minha avaliação realmente foi enviada. Porque a gente acessa lá pelo Teams, eu não tenho a confirmação, não vejo lá o arquivo que foi enviado. Só um segundinho. Aí eu te mostro o quê? Você mesmo vê sem eu precisar te responder. Assim, só um segundo. Você consegue ver a minha tela? Consigo, professor. Você consegue ver aqui onde tem Esdras, Miranda, entregue? Consigo. Entregue, ok. Tá certo? Aí eu vou entrar aqui, ó. Pois é. Olha só, Esdras. Sim. Estou ouvindo, professor. Ele está vendo, ele está mostrando aqui o histórico, ó. Ele está dizendo que foi entregue, atribuída, tá certo? E foi entregue, mas não está me mostrando nenhum arquivo. Então, provavelmente teve problema no meu envio, né? No seu anexo, olha só. Vamos passar para o outro, ó, o Welder. O Welder está com o anexo dele aqui. Perfeito, o anexo dele. Vou passar para o outro. O Alan, olha só. Aqui. Mas o seu não tem nenhum anexo. Você não anexou, foi isso? Anexei, professor. Eu segui todos os passos e enviei justamente um arquivo em PDF. Aí eu tenho a confirmação de envio que diz, ó, enviado às 16h38, se eu não me engano. Aí eu fui olhar no sistema e não vi lá a atividade ou o arquivo lá anexado. E tentei até refazer, mas ele não permite que refaça mais, entendeu? Sim. Ok, então, nesse caso, pronto, tem outro aqui, ó, então, olha só, a diferença entre você e o Paulo é que o Paulo nem acessou nada, entendeu? E você acessou, e até mostra que alguma coisa que você teve no sistema, tá certo? Mas não mostra nada, diferente dos meninos que mostram um arquivo aqui anexado, tá? Então é o seguinte, como é a primeira vez, Esdras, eu vou aceitar que você me mande. Não é o normal, tá certo? Porque em tese, aí você está entregando bem depois dos outros, mas eu vou aceitar que você me mande a sua solução agora por e-mail, tá certo? Envia agora. Envia agora. Mande sem demoras. Agora. Ok, professor, obrigado. Só posso tirar uma dúvida dos slides da videoaula? Pode ficar à vontade. Pronto. No slide de 17, onde que só apresenta as fórmulas da potência ativa e reativa, eu acho que quando o senhor digitou, era só para confirmar, quando o senhor digitou, o senhor botou os coeficientes de tensão e reatância vezes o ângulo. Eu acho que eu acho que o senhor só não colocou se era seno ou cosseno. Esse slide É porque aí eu achei olha aqui, material de aula, eu vi essa mesma equação e tinha uns ângulos, ou as funções de seno e cosseno. Olha só,
Ô, Helder, é esse slide aqui que você está vendo? É esse mesmo? É do, é o do módulo 2 da videoaula, que você botou para o Staticom. Você não está vendo o vídeo, não? Eu estou compartilhando meu vídeo com vocês. Se eu estava mostrando a tela do Teams. Estou mostrando o 17, tá aqui. Aqui tem slide 17, embaixo. Eu acho que a internet está lenta, o senhor que está ainda abriu agora. Apareceu para mim agora, só abrindo o slide. Ô, Esdras, você está vendo o que eu estou enviando, o que eu estou compartilhando? Sim, professor, estou vendo. A potência na transmissão. Potência na linha de transmissão, justamente aquela questão da... Mesmo. Eu acho que o problema é a sua rede que deve estar lenta. Eu acho que sim. Poxa. Mas eu estou vendo aqui o equacionamento, tá certo? Eu estou vendo o equacionamento. Certo. As equações estão corretas, Helder. Não tem que aparecer nenhuma função de seno e cosseno, não, ok? Porque como aí fica só... foi linearizado. Quando você tem a equação geral, essas equações, elas realmente aparecem, a forma completa aparece em termos de senos e cossenos, mas são equações não lineares. Como eu linearizei em torno de operação, o seno, em torno para pequenos ângulos, ele é igual ao argumento, ele é igual ao ângulo. E o cosseno, ele é 1. É por isso que desaparece. Aqui houve a linearização, para fazer análise, entendeu? Entendi. Eu tinha uma outra dúvida, senhor. Que o Staticom é um compensador síncrono estático, certo? A função dele é justamente a compensação através de controle de potência reativa, indutiva e capacitiva. Aí, tipo, numa construção física real, para fazer esse controle, os valores da capacitância e da indutância são variáveis? É porque ainda não consegui ver em questão do ajuste da potência. Eu fiquei só na dúvida em relação a isso. Eu não sei se eu entendi a sua resposta, tá certo? Eu vou tentar responder da forma mais genérica possível, que talvez elucide a sua dúvida, ok? Deixa eu procurar aqui uma figura onde possa me mostrar um diagrama de... Eu não tenho aqui no momento, mas imagine um conversor onde eu tenho um LCC, um inversor trifásico com 3 braços, 6 interruptores, e no ponto central de cada braço saia um indutor de cada uma das fases, ok? Então, isso seria um Staticom. Simplório, simples, tá? Claro que um Staticom comercial, como é o caso, esse visto aqui, da ABB, tem muito mais coisas. Você pode identificar muito mais coisas, porque, claro, ele tem toda a sistema de proteção, bypass, tem um monte de coisa envolvida, chave de transferência, etc. Sistema de refrigeração, todo o controle, a parte de filtragem, tá certo? Mas ele não vai fugir muito disso. Então, eu tenho um elo CC, um elo de corrente contínua, que é formado através de capacitores. Eu tenho um inversor, e aí vai depender da topologia do Staticom, se eu tenho Staticom para maiores potências ou para menores. Para menores potências, eu posso ter um inversor clássico, 3 braços, 6 interruptores, tá certo? 2 interruptores por braço, e o filtro de saída, que pode ser um filtro indutivo simples ou um filtro indutivo capacitivo, do tipo LCL. Então, para ter a possibilidade de conferir uma melhor, uma diminuição no conteúdo harmônico, tanto da corrente quanto da tensão. Mas isso daí vai depender de cada caso. Existem diversas topologias. Mas, em suma, seria isso. Tá?
Aí o que que acontece? Através do controle, aí eu vou agora colocar no diagrama de controle. Pronto. Através de um valor de referência da tensão do elo CC, eu posso controlar a potência ativa, certo? Então, eu não me preocupo em controlar diretamente a potência ativa no STATCOM. Você não está vendo aqui no sistema de controle, ó, no diagrama de blocos do sistema de controle, você não está identificando a presença da potência ativa aqui na malha do eixo direto. Você identifica a presença da potência reativa na malha do eixo em quadratura, mas da potência ativa não. Então, o que que acontece? Para o STATCOM, o comum é que se controle diretamente a tensão sobre o elo CC, a tensão sobre os capacitores do elo CC. Isso é importante, você ter esse controle direto. Quando você faz isso, indiretamente você controla a potência ativa, certo? Então, você controla a potência no elo CC. Vou dar um exemplo. Vamos supor que do lado CA eu tenha que sintetizar uma tensão. O lado CA, o lado de conexão com a rede, o lado de conexão com o PCC, o ponto de conexão comum. Eu tenho que sintetizar uma tensão trifásica, que por fase eu tenha 220 volts eficazes, tá certo? Portanto, 311 volts de pico na senoide, e tensão de linha, 380 volts eficaz. E uma tensão de pico por volta aí de 560, certo? Então, significa dizer o seguinte, olha, que a partir da tensão no LCC, eu tenho que ser capaz de sintetizar uma tensão senoidal. Vou repetir. Através da tensão contínua no LCC, eu precisarei ser capaz de sintetizar uma tensão do lado CA, portanto, uma tensão senoidal, cujo valor de pico a pico é de 311 volts, porque isso aí vai me dar 220 volts de fase. Isso aí por cada fase. Você concorda que eu preciso de uma tensão? Você concorda que eu preciso de uma tensão de, no mínimo aqui, 400 volts para ter uma folga, 400 volts no LCC? Porque a partir de 400 volts eu posso sintetizar 311 volts de pico. Isso aqui embaixo, tá certo? Aí, para se trabalhar com maior folga, é comum se utilizar essa tensão aqui de referência de 500, 550, 600, 700, para trabalhar com mais folga. Mas, no mínimo, uns 400 volts, eu diria. Tá certo? Porque você também tem perdas nos semicondutores, perda nos diversos componentes. Então, com uma certa folga, 400 volts para sintetizar 380 de pico do lado do CA. Tá certo? Então, isso aqui é o controle do eixo direto. Do eixo em quadratura, certo? Do eixo em quadratura, eu controlo a potência reativa, que aí é onde eu vou já tentar me colocar dentro da sua conversa inicial. Então, eu controlo potência reativa tanto do lado indutivo quanto do lado capacitivo. Então, eu controlo tanto positivo quanto negativo, certo? Então, esse valor aqui ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Tá? E, professor, mas que valor de referência é esse? Quanto de reativo eu tenho que controlar? Eu não sei. Vai depender do tipo de compensação que você quer fazer. Vou dar um exemplo. Em um determinado momento, eu não estou querendo compensar nada de reativo. Tá certo? Não quero compensar nada de reativo. Por quê? Porque você compensa reativo, geralmente, quando a tensão no ponto de conexão comum, no PCC, ela está acima da tensão nominal, portanto, um sistema com sobretensão. E aí, isso caracteriza um sistema capacitivo. Aí você precisaria ver que excedente de capacitivo, de potência reativa capacitiva, você teria que sintetizar aqui, porém, com sinal oposto, porque você, para matar capacitivo, você tem que sintetizar com o STATCOM indutivo.
É o oposto, né? Então, você precisaria sintetizar potência reativa indutiva no mesmo valor do excedente capacitivo para fazer com que a tensão no PCC volte para o valor de referência. O outro lado, vamos supor que naquele determinado momento você tenha uma potência, você tenha a tensão do PCC com valor abaixo do valor nominal. O sistema está com subtensão. Então, digamos, a tensão do PCC seria 380 volts, RMS, tensão trifásica, e você está ali com 360. Então, você tem que promover, tá certo? Você tem que compensar, tem que injetar, ou seja, você tem que controlar a potência reativa de forma que compense o que está lá no PCC. Então, portanto, nesse último exemplo, no PCC você deve ter um excesso de potência reativa indutiva. É tanto que fez com que a tensão no PCC caísse. Então, o que você precisa agora com o STATCOM é sintetizar a potência reativa capacitiva para elevar essa tensão. E aí você precisa descobrir quanto é esse excedente de potência para você sintetizar a potência no sentido contrário. Ou seja, você tem ali um excedente de indutivo, você vai ter que, na mesma proporção, controlar a potência reativa capacitiva para poder ter a possibilidade de jogar a tensão no ponto de conexão comum para o seu valor nominal, tá certo? Então, é assim que se faz. Não sei se fui capaz de tirar suas dúvidas, mas qualquer coisa pode perguntar novamente, a gente vai conversando até tirar dúvida. Professor, uma Tirou dúvida, sim, professor. Obrigado. O STATCOM, só até mostrou no último slide lá, né, fisicamente como é que ele é, né? Aquele gabinete gigantesco com 6 portas. Ele é parametrizado e ele é, justamente, ele segue um autocontrole, ou ele também, em algum momento, por exemplo, o operador nacional de sistema ou algum sistema de controle de uma distribuidora possa pedir intervenções manuais para que o operador lá ele coloque mais reativo indutivo ou mais reativo capacitivo? Pode ser as duas formas, pode ser as duas maneiras. Tá certo? A gente tem até, acho que um ou dois aqui, acho que são 2 na linha que era administrada pela IMPSA. A IMPSA quebrou, mas a linha, os aerogeradores de lá estavam problemáticos. Então, a ANEEL exigiu que a mantenedora daquela linha conectasse STATCOMs para que pudesse oferecer suporte de reativo para a linha. Então, nesse caso, é lógico que, apesar do STATCOM ele não fazer parte do aerogerador, mas ele vai trabalhar em coordenação com esse aerogerador. Então, ele deve ser capaz de receber informações e se adequar para as diferentes características que, porventura, possam ocorrer naquele ponto. Entendido. Mas, por outro lado, você também pode ter um STATCOM dedicado, né? Ele não se comunica, mas ele é capaz de regular aquela tensão para... que é assim, no caso do aerogerador, no caso do aerogerador propriamente dito, é importante que o STATCOM ele participe desse programa de coordenação. Por quê? Porque se fosse só regular a tensão, ele não precisaria necessariamente se comunicar com ninguém, não. Ele simplesmente leria o valor da tensão, tá certo? Entendi. Olha, a tensão está abaixo do nominal. O valor da nominal é 1 PU. Ela está com 0,85 PU. Então, a partir dali, das características da linha, ele calcularia o valor do reativo que ele precisaria sintetizar para ela voltar para 1 PU. Caso não desse certo, ele vai se readequando porque o controle é adaptativo, sem problema nenhum. O problema é que em determinados momentos, quando está tudo bem, mesmo assim, se for necessário mais controle de reativo e os aerogeradores não tiverem naquele momento condição de oferecer, o STATCOM poderia fazer esse viés, ele poderia oferecer esse controle de reativo a mais, além do que os aerogeradores estão impossibilitados. Então, por isso que é importante que ele participe do programa de coordenação. Mas, para um caso de um STATCOM mais dedicado, que não seja
para esse, né? Então, estou com uma linha problemática, um determinado cliente muito forte, recebe 69 kV, etc., ou 230 mesmo. Tem muitas empresas que são gigantescas e elas podem receber tensão alta, em alta tensão. Então, você poderia conectar um static only dedicado que ele fosse responsável somente pela manutenção da tensão nominal daquele ponto. Entendido. E fisicamente a instalação dele pode ficar ou próximo da fonte geradora ou ao longo da linha, onde for necessário, né? Onde for necessário. Ele só tem que ajustar o controle para isso, porque ele vai precisar, dentro do controle dele, prever algumas características da linha somente para adequação, porque, afinal de contas, você tem ali filtros, o Staticon, vocês estão vendo aqui, esse que está sendo mostrado, ele apesar de ser trabalhar com eletrônica de potência, etc. e tal, mas ele deve ter necessidade, aqui é possível ver aqui embaixo, aqui você tem sistemas de refrigeração, ventiladores, tem indutores, ele necessita inserir alguns filtros passivos, tá certo? Para que ele possa promover o alisamento. Principalmente quando você tem um ponto da rede onde não é muito forte, onde você tem a tensão com algum conteúdo harmônico, então ele faz esse alisamento para que o sistema de controle dele possa atuar da melhor forma possível. Ok, professor. Uma outra dúvida que eu tenho os objetivos do Staticon é justamente a regulação de tensão, como o senhor mesmo falou, aumenta levemente, mas chega a ser irrisória a capacidade de transmissão de energia, né? Mas ele dá um conforto, uma margem, aumenta a estabilidade, a margem de estabilidade. Aí tem um gráfico, o senhor colocou um gráfico lá com aquelas curvas lá, que era uma curva verde e uma curva preta. Eu queria que o senhor comentasse lá, o senhor pudesse colocar lá, para entender melhor como é que se comporta lá justamente a interação daquelas curvas, e para entender melhor. Não a outra. Eu acho que é a outra, professor. Tá, então a gente está trabalhando num sistema hipotético onde a gente não tem nada, nenhum compensador no sistema. Eu tenho aqui o sistema de geração, a fonte primária, né? Uma impedância e aqui um sistema de barras, né? E aí, vale aquelas equações que eu mostrei para vocês, tá certo? Aqui elas estão na forma completa, não tem linearização. Você vê que aparecem as funções trigonométricas aqui. E a equação mecânica, né? Onde vai mostrar a aceleração do sistema. Então, você vai observar o seguinte. Se você tiver mais geração aqui na parte na turbina do que é consumido, esse residual aqui de potência ele será positivo e se você tem esse residual de potência positivo, você tem uma derivada positiva, então o sistema vai estar acelerado. O sistema acelerado ele já tende para a instabilidade. Se você tem maior retirada de energia do que está sendo produzido, então esse residual aqui de potência será negativo, derivada negativa, então o sistema passa a ser desacelerado, certo? O sistema desacelerado já tende para a estabilidade. Então, o que a gente quer é sempre trabalhar de forma que esse residual chegue a zero, tá certo? Aqui eu não coloquei as perdas, mas lógico que no sistema ele tem perdas. Aqui apareceriam outros, mais um outro fator ligado à perda, que varia geralmente com o quadrado da velocidade. Então, aumentando-se a velocidade, aumenta a fricção, aumentariam as perdas. Mas a gente vai deixar essa análise mais simples, entendeu? Aqui a gente está só fazendo análise, o fato de você retirar as perdas não perde a generalidade dessa análise. Então, o que acontece? Para a gente entender a margem de estabilidade, né, como eu falei para vocês, então, olha só, imagina que eu tenho... Vou voltar o slide anterior. Então, essa potência aqui, por ela depender do seno do ângulo, então ela vai variar
com esse ângulo entre 0 e 180, ela vai variar como uma senoide positiva. É por isso que a transferência de potência é esse gráfico aqui, lilás, que vocês estão vendo, tá certo? Potência elétrica. E aí, a potência que está sendo gerada, a potência mecânica, é essa azulzinha aqui, tá certo? Então, observe o seguinte, que toda vez que eu tenho, ele está dizendo aqui, no instante t igual a t0, certo? Assumindo que o sistema está em equilíbrio, temos o valor da potência mecânica igualzinho ao valor da potência transmitida, tá certo? Então, você tem a potência mecânica, que é essa curva azul, igualzinho ao valor da potência elétrica, e aí você tem esse nível aí, esse resíduo igual a zero. Então, o sistema está operando nesse ponto A, é um sistema estável, e o ângulo de transmissão é o delta zero para esse ponto, tá certo, pessoal? Então, o que vai acontecer agora é a gente passar para um outro ponto. Aí ele diz, olha, considerando que houve um defeito, tá certo? Que fosse a linha CA a sair de operação, então, forçou a linha CA a sair de operação, isso aqui era a curva inicial. Você tem o sistema em operação, está havendo transferência de energia elétrica, tá certo? Está havendo geração de energia a partir da energia mecânica. Muito bem. Mas agora, a linha saiu, tá certo? A linha saiu. Se a linha saiu, ele está operando aqui no ponto B, digamos, né? A potência mecânica continuou sendo gerada, mas eu não tenho mais linha. Então, vocês lembram lá da equação? Ela está até aqui em cima. Então, esse residual aqui é positivo, o sistema vai começar a acelerar. O sistema começando a acelerar, ele tende para instabilidade, tá certo? Então, o que aconteceria no sistema real aqui? A proteção iria atuar. É lógico que ia tirar tudo. Tá? Teria que atuar, né? Porque senão você vai perder sincronismo, acontece um monte de problema. Ok. Então, ele saiu de operação, como eu vinha falando, a linha. A potência elétrica transmitida é zero, tá certo? E a máquina tende a acelerar, como eu falei para vocês. Aí eu tenho já essa área aqui, chamada de A1, que representa a área de aceleração desse sistema. É a área onde você tem a potência mecânica sempre maior do que a potência elétrica, tá certo? A potência elétrica é nula para esse determinado momento. Aí o que acontece? A gente vai evoluir um passo a mais. Vamos supor que eu estava aqui nesse ponto, né? Certo? Eu estava aqui nesse ponto, o ângulo modificou, evidentemente, a linha saiu, o ângulo aqui é outro, né? Passou para ΔI. E aí a linha voltou. Tá certo? A linha voltou e agora a curva é essa daqui. A curva de transmissão é a lilás, novamente. Então, ele diz, olha, em T igual a T1, a linha é reconectada, o sistema volta a operar na curva 1, essa daqui, tá certo? E aí você tem a área B, C, D, toda essa área aqui, tá certo? Onde sempre, para toda essa área, tá certo? Quando o sistema conectou, esse ponto veio para cá, ó, pá. E aí ele pode, de acordo com o sistema, se esse ângulo aí muda ou não, se você precisa de maior transmissão, esse ângulo fica variando de acordo com maior ou menor transmissão que você precisa, né? Potência de transmissão, maior ou menor. Então, você tem esta área aqui, olha só, é uma área, essa A2 e região, e você vai ter sempre a potência elétrica maior do que a potência mecânica. Se a potência elétrica é maior, essa área é uma área de estabilidade, porque tende para desaceleração. Então, sempre que eu tendo para desaceleração, tem uma área de estabilidade, porque no máximo ali eu vou ter velocidade zero, não dá para inverter, no máximo zero, não aconteceria muitos problemas, não transmitiria, mas estaria tudo certo. E quando você tem para essas áreas abaixo da curva azul, você tem sempre áreas de instabilidade, porque ali você tem potência mecânica maior que elétrica. Então, é sistema acelerado. Tá certo? Aí a pergunta é, será se existe um ângulo? Certo? Será se existe um ângulo
onde eu tenha que seja um ângulo crítico, onde essas duas áreas elas possam se igualar, certo? Então, será que existe esse ângulo? Então, aí olha, se de repente se eu jogar mais para cá, você pode ter a área A igual a área A1 igual a área 2, tá certo? Então, eu teria aqui um ângulo crítico para trabalhar, tá? De forma que até esse ângulo, tá certo? Se eu preciso tirar a linha, mas esse ângulo não varia além do ângulo crítico, significa dizer que quando eu voltar, mesmo quando eu voltar, a área de instabilidade será no máximo igual à área de estabilidade. Ok, posso conviver com isso. O que não pode acontecer é eu superar esse ângulo crítico. Quando eu retornar, eu já tenho uma área de instabilidade maior do que a área de estabilidade. Nem que eu queira, esse sistema é mais estável. Tá certo? Então, quando a gente fala em margem de estabilidade, pessoal, a gente está falando sempre em faltas que ocorreram no sistema e o sistema saiu e depois volta. E aí a gente vai avaliar, após a volta, como é que ele fica. Se ele vai para instabilidade, se ele vai para estabilidade. Tá certo? Então, a margem de estabilidade, ela analisa isso aí. Tá certo? Então, essa margem, ela analisa esses conceitos. Tá? Então, a gente viu que esse ângulo aqui, eu tenho pouca flexibilidade, tá certo? Eu tenho pouca flexibilidade. Se a gente for fazer na ponta do lápis, dependendo também da potência, né, de onde eu esteja, eu vou ter pouca flexibilidade de variação de ângulo aqui sob pena. Eu estou fazendo aleatoriamente, eu peguei essa curva neste ponto. Se ela está em um ponto mais acima, eu tenho uma menor área ainda, então esse ângulo crítico passa a ser bem menor. Aqui eu fiz para extrapolar, para a gente entender, para ficar mais didático, tá certo? Mas esse ângulo pode ser bem menor, ou seja, eu tenho pouca margem para trabalhar. Quando eu ponho um staticon, e aí vocês podem observar isso através das equações, eu não trabalho mais, eu creio que já tenha explicado isso mais atrás, né, dentro das equações. Quando eu ponho um staticon, eu não trabalho mais com o seno do ângulo, como eu estava acostumado a trabalhar. E sim com 2 vezes o seno da metade do ângulo. Então, quando eu ponho uma curva sobre a outra, vou só adiantar aqui, certo? A nova equação seria essa daqui, ó. Quando eu ponho um seno aqui, dividindo aquele ângulo. Por isso que eu tenho meio cuidado, pessoal, de partir essas indutâncias aqui pela metade, tá certo? Que nem sempre a metade da indutância é a metade do caminho físico, geográfico, melhor, tá? Mas é importante que seja a metade para que você parta esse ângulo no meio. Então, é como se você tivesse 2 sistemas de transição. Um sistema de transição daqui para cá e outro daqui para cá. Então, esse está enxergando isso aqui, olha só. Então, o ângulo seria a metade. O ângulo que isso aqui enxerga, a potência aqui, PMEC, isso aqui seria a metade. Tá certo? O ângulo entre esse ponto e esse seria também a metade. Tá? Então, ficaria o seno do ângulo dividido por 2. Então, quando você põe um gráfico sobre o outro, olha só a diferença que dá. Tá certo? O gráfico inicial, sem sistema de compensação, continua sendo esse lilás, mas quando eu ponho o sistema de compensação, ele passa a ser esse verde. Olha só como eu ganhei aumentou a minha margem de estabilidade, tá certo? Porque a área estável, ela ficou gigantesca com relação à área instável. Então, pode acontecer até uma falta, a linha pode sair, mas eu fico garantido de que quando a linha retorne, ela retorne sempre para um ponto de estabilidade, tá certo? E não para um ponto de instabilidade. Ok? Não sei se ficou entendido. Ficou sim, professor. Ficou sim, professor. Professor,
Eu vi em alguns materiais que há diversas topologias para o Staticon. A gente vai na disciplina, a gente vai focar em um ou vai ser algo mais generalizado? Não, vai ser mais genérico, tá certo? Eu vou focar numa topologia é, mais clássica, né? Que é como eu falei para vocês, essa que eu escrevi para vocês. É tanto nesse slide eu nem utilizei, eu coloquei uma fonte variável, uma fonte controlável, tá certo? Uma fonte aqui, ó, onde você Sim, pode sim. controlar, é uma fonte, é um compensador shunt ideal, onde você pode controlar a corrente. Porque o Staticon é uma fonte de corrente. A modelagem dele é uma fonte de corrente, senão ele não pode atuar. Imagina se ele fosse uma fonte de tensão. Aqui eu tenho um paralelismo entre duas fontes de tensões. E aí ia dar uma briga danada, tá certo? Uma fonte não pode carregar a outra. Já pensou? Essa fonte cedendo energia e essa energia indo para o Staticon? Não pode acontecer. Ele não pode carregar a energia que vem de lá. A energia tem que passar toda. O que ele tem que fazer é controle de potência reativa, só isso. Tá certo? Então ele precisa ser uma fonte de corrente. Daí eu tenho a topologia, eu sempre mirar nessa topologia de um conversor fonte de tensão, tá certo? Voltage source converter, um VSC, por trás de uma indutância, por trás de um filtro. Eu estou falando de uma indutância, vamos lá, uma impedância. Então, eu tenho uma fonte por trás de uma impedância, uma definição clássica de fonte de corrente, tá certo? Fonte de tensão por trás de impedância, definição clássica de fonte de corrente. Então, posso controlar a corrente. Uma fonte de corrente, necessariamente, você precisa controlar a corrente. Então, aqui eu posso controlar a corrente, tá certo? Então, a gente vai falar em fontes, em staticons mais genéricos. Como eu falei para vocês, é um CC, inversor trifásico, com 3 braços, 2 interruptores por fase, e um filtro de saída que, geralmente, eu uso o filtro mais simples, que é um filtro indutivo simples. Não, nem utilizo o LCL, não. Indutivo simples, tá? E aí nós teríamos a caracterização básica, bem básica de um staticon. Aquela figura que eu me referi para vocês observarem é essa daqui, tá certo? Quando eu ponho o staticon, então eu parto a minha tensão aqui, sintetizada pelo staticon, ela parte esse diagrama fasorial ao meio, justamente ao meio, dividindo uma mediatriz, ela divide esse ângulo aqui pela metade, justo pela metade. Daí, o equacionamento vira esse aqui, um equacionamento muito mais interessante, sob o ponto de vista da estabilidade transitória. Então, ele permite, de fato, que você promova uma boa estabilidade transitória quando você tem um compensador estático, né? Como no caso do Staticon, conectado em shunt em uma linha de transmissão. Ok? Ok. O senhor hoje vai disponibilizar alguma outra videoaula ou só vai ser na terça mesmo, professor? Não, eu vou disponibilizar, eu não digo hoje, porque daqui a pouco eu tenho uma reunião com a CHESP, mas até amanhã eu devo disponibilizar uma nova videoaula, tá certo? E aí vocês vão estudando. Se eu demorar muito, se ficar só para sábado ou domingo, provavelmente na terça a gente não tem aula, eu vou dar um tempo para vocês absorver esse conteúdo, e aí a gente conversa na quinta. Se não, se eu conseguir colocar rápido a videoaula, aí a gente conversa na terça-feira, e quinta-feira aí ficaria para aula assíncrona, para estudo. Certo? A gente vai manter esse encontro uma vez por semana, o nosso encontro remoto aqui, uma vez por semana, seja ele na terça ou na quinta, aí vai depender da dinâmica de como eu consiga colocar as videoaulas, tá certo, pessoal? Ok. Ok. Só adiantando para vocês que, em algum momento, né, apesar deixa eu só ver aqui apesar de o Lucas não estar na aula, tá certo? Mas, em algum momento, pessoal, em um momento daqui próximo, tá certo? Eu vou falar sobre os condicionadores série, tá certo? Então, a gente vai falar sobre os fatos em série. Vamos falar de uma forma genérica, qual filosofia Acho que sou eu.
Então, assim, eu vou falar sobre a filosofia básica, o princípio de funcionamento, mas existem vários e vários condicionadores sérios, tá certo? Aí a gente dá uma parada e vou ligar. Tem vários condicionadores, então eu vou jogar um condicionador para o Esdras, um para o Lucas, um para o Helder, tá certo? E aí vocês vão elaborar uma aula sobre uma aula não gravada, uma aula síncrona, uma aula remota, né, onde você vai fazer essa mesma coisa parecida com o que eu faço, e aí depois no final a gente abre para as perguntas, etc. E aí também serve como nota para vocês, serve já como avaliação, parte da avaliação, e vocês vão se especializando mais nesses equipamentos e nesses condicionadores. E aí, assim, vai ser o mesmo procedimento quando a gente chegar nos híbridos. Então, eu vou ministrar uma ou duas aulas sobre os condicionadores híbridos, falando sobre filosofia, princípio de funcionamento, quais são, como é que são, e aí, mais uma vez, escolho os condicionadores para que vocês elaborem uma aula sobre esses condicionadores. Certo? Então, a nossa dinâmica vai ser assim. Essa disciplina, na outra disciplina, que é mais básica, eu dou mais aulas. Nessa, eu divido aulas com os alunos. Tranquilo. Ok. Mais alguma dúvida que eu possa tirar para vocês, pessoal? Não, tranquilo, professor. Professor, eu enviei o e-mail já, tá? Depois, o senhor recebendo, confirme. Vou confirmar aqui agora. Esdras, eu tenho que esperar um pouco, porque ele está dizendo aqui que não foi possível transferir o anexo. Então, deixa eu dar um tempo aqui. Tá, ok, recebi. Só para confirmar, são uma, duas, três páginas com mais a folha de prova, né? 4 páginas, é isso? É isso aí, professor. É isso aí. Ok, chegou, tranquilo. Ok, obrigado, professor. Valeu. Bom, pessoal, então, se vocês não têm mais dúvidas, a gente vai encerrar nossa aula por aqui, tá certo? E aí eu vou colocar mais material para vocês, nos canais, tá certo? Nosso canal de videoaulas, essa aula remota também vai para lá. E a gente vai conversando. Como eu falei para vocês, se a gente conseguir enviar até amanhã, aí a gente tem aula na terça. Se conseguir enviar só até domingo, aí a gente tem aula na quinta, certo? Mas independente da aula ser na terça ou na quinta, a gente vai começar com o comentário sobre a prova. E eu espero divulgar o resultado para cada um de vocês individualmente, lógico, né? Vou mandar a prova individual para cada um de vocês corrigido até domingo, tá certo? Até o final de semana. Ok? Ok, professor. Tá ok, professor. Então, bom Boa final de tarde. semana, pessoal. E a Bom gente final vai de se semana. falando. Bom final de semana. Um abraço. Até mais.